Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo de hoje é um vídeo que, assim, como cristão, a gente fica triste com o resultado, porém a gente sabe que isso tudo é uma colheita. A Bíblia diz assim, irmãos, que quem planta vento, colhe tempestade. Está lá escrito no livro de Efésios. A gente não deve escarnecer do nosso Senhor. Achar que a gente vai fazer e não vai receber nada em troca. Nós temos acompanhado que desde o ano de 2019 o Brasil tem sofrido com maldades, terríveis injustiças, comportamentos completamente incongruentes, sem nexo, sem lógica, sem nenhum aparato democrático, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, sustentação lógica, né, de perseguição, de censura, de uh, calar a quem pensa diferente. Nós vimos ao longo do tempo, por exemplo, durante o governo Biden, isso foi muito forte, né, criaram uma série de movimentos, que esses movimentos praticamente tolheram a opinião pública, iam de encontro à família e tudo isso. Né, e culminou no crescimento da figura do Alexandre de Moraes, que nós vimos que parece que escolheram, né, um representante de todo esse mal, de toda essa maldade, desse cartel diabólico, certo? Para poder perseguir pessoas de bem, porque os cristãos são pessoas de bem, as pessoas que amam a família são pessoas de bem, as pessoas que buscam o trabalho, a liberdade são pessoas de bem, e começaram a criar uma série de vamos dizer assim, de pequenas leis, né, entre eles, organizadas, os woke, né, aquela questão toda das ideologias de gênero e tudo mais aí que foram realmente uma afronta muito grande e culminou e está culminando hoje na prisão do ex-presidente Bolsonaro de uma forma totalmente injusta. Porém, tudo isso tem uma hora que o preço ele é pago, porque Deus ele não dorme, tudo vê. E Deus ele é justo. Deus ele é justo. Ele tem hoje no Brasil uma população que na sua maioria cristã, na sua maioria ama ele, ainda que católicos, protestantes, independentemente do direcionamento. Eu sou pastor batista, mas eu respeito todos os níveis de cristianismo, respeito todas as religiões. Entretanto, quando eu falo do nível de cristianismo, eu falo por conta da fé que eu acredito que ela revela o Deus vivo, né? Isso é a minha crença pessoal, eu tenho direito constitucional para isso. E aí o que é que acontece? Depois de tudo isso, achou-se que nada ia acontecer. E aí nós vimos o movimento criado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que abriu mão do seu mandato para poder levar todas essas sandices, né, todas essas perseguições, essas injustiças direto lá para os Estados Unidos. E nós temos visto um movimento de mudança, de mudança. Né? E o primeiro, vamos dizer assim, ato realmente contundente que nós vimos foi primeiro o cancelamento do visto dos ministros do STF, 8 deles e mais algumas outras pessoas. E nós temos visto, e agora, recentemente, na semana retrasada, o mais potente foi a Lei Magnitsky em Alexandre de Moraes. Mas até então não se tinha nenhum tipo de confirmação. Se falava, mas não tinha um documento, né, uma publicação. Essa publicação saiu e é o motivo desse vídeo de hoje. Então eu quero trazer para você aqui, não é em primeira mão, não sou o primeiro a falar sobre isso, mas já quero falar sobre essa publicação que já está aqui no site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ao FAC, né, que é quem é responsável pela Magnitsky, é o órgão do Tesouro, do ALFAC, que é ele quem vai estabelecer essas ordens. Então, eu aumentei aqui o tamanho, está todo em inglês, eu vou traduzir aqui para o português ao vivo. Eu não sou bom de inglês, então eu vou traduzir aqui para o português para a gente ler junto. Está aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Hoje, 30 de julho de 2025, hoje são 8 de agosto, porém está saindo aqui agora para a gente, certo? O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ALFAC, né, vou voltar aqui para que você entenda o que significa ALFAC, né, vou voltar aqui para o inglês. Né, então, the U.S. Department of the Treasury Office for Foreign Assets, que acaba aqui ó, em OFAC, Control,
né? Então, é isso aqui que significa que, em português, né? Voltando para o português, usou do seu cargo para autorizar detenções arbitrárias preventivas e suprimir a liberdade de expressão. Não, peraí, perdão. Está sancionando o ministro Alexandre de Moraes, ou de Moraes somente, do Supremo Tribunal Federal, que usou seu cargo para autorizar detenções arbitrárias preventivas e suprimir liberdade de expressão. Alexandre de Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. De Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos, olha só isso aqui, ó, e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e a liberdade de nossos cidadãos. A ação de hoje está sendo tomada em conformidade com a Ordem Executiva 13.818, que se baseia e implementa a Lei Global Magnística de Responsabilidade pelos Direitos Humanos e visa perpetradores de graves violações de direitos humanos em todo o mundo. A ação de hoje ocorre após o Departamento de Estado dos Estados Unidos revogar o visto de Moraes e seus familiares em 18 de julho de 2025 por sua cumplicidade em auxiliar e incentivar a campanha ilegal de censura de Moraes contra cidadãos do território americano. Excesso judicial abusivo de Moraes, de Moraes, né? É como eles tratam somente pelo último sobrenome. De Moraes foi nomeado para o CSTF em 2017. Veja que coisa, como eles pegaram todas essas, pegaram o histórico, né? E desde então, De Moraes tornou-se uma das figuras mais poderosas do Brasil, exercendo imensa autoridade por meio de sua supervisão de amplas investigações do STF. De Moraes investigou, processou e reprimiu aqueles que se envolveram em discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas prisões preventivas sem apresentar acusações, como é o caso de Braga Neto, Felipe Martins, né, dentre muitos outros, os presos do 8 de janeiro. Tudo isso aqui é configurado, é caracterizado. Você que está me ouvindo, que talvez seja simpatizante da esquerda, que talvez seja simpatizante do PT e até simpatizante de Alexandre de Moraes, isso é um ataque aos direitos humanos. Isso é uma violação contra os direitos humanos. Você prender uma pessoa sem acusação, você colocar ela na cadeia por um longo período. Isso existe um processo legal que deve ser alcançado. Né? E por meio de suas ações contra o ministro do STF, De Moraes minou os direitos brasileiros e americanos à liberdade de expressão. As pessoas precisam falar. Eu vejo esquerdistas, eles eram contra a censura quando eles estavam sendo censurados e hoje eles são a favor. E nós não podemos permitir isso, pessoal. É importante a gente entender que todos têm direito de falar. Né? E em um caso notável, De Moraes deteve arbitrariamente um jornalista por mais de um ano em retaliação por exercer liberdade de expressão. De Moraes tem como alvo políticos de oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social dos Estados Unidos e outras empresas americanas e internacionais. Jornalistas e cidadãos americanos não foram poupados do alcance extraterritorial de De Moraes. De Moraes impôs prisão preventiva e emitiu uma série de mandados de prisão preventiva contra jornalistas e usuários de mídia social, alguns dos quais estão baseados nos Estados Unidos. Ele também emitiu ordens diretamente a empresas de mídia social dos Estados Unidos para bloquear ou remover centenas de contas, muitas vezes seus críticos, outros críticos do governo brasileiro, incluindo cidadãos americanos. De Moraes congelou bens e revogou passaportes de seus críticos, baniu contas de mídia social e ordenou que a Polícia Federal do Brasil invadisse a casa de seus críticos e apreendesse seus pertences, garantisse sua prisão preventiva. De Moraes está sendo sancionado de acordo com a EO
138.818, por ser uma pessoa estrangeira responsável ou cúmplice ou que se tenha envolvido direto ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Aí vem aqui agora a base legal, a Global Magnitsky, né? Com base na Lei Global Magnitsky de Responsabilidade pelos Direitos Humanos, a EO 13.818 foi emitida em 20 de dezembro de 2017, reconhecendo que a prevalência de abuso de direitos humanos e corrupção, cuja origem no todo ou em parte substancial está fora dos Estados Unidos, atingiu o escopo da gravidade que ameaça a estabilidade dos sistemas políticos e econômicos internacionais. O abuso de direitos humanos e a corrupção minam os valores que constituem a base essencial de sociedades estáveis, seguras e funcionais. E tem impactos devastadores sobre os indivíduos, enfraquece as instituições democráticas, degrada o Estado de Direito, perpetuam os conflitos violentos, facilitam as atividades de pessoas perigosas e minam mercados econômicos. Os Estados Unidos buscam impor consequências tangíveis e significativas àqueles que cometem graves abusos de direitos humanos ou se envolvem em corrupção, bem como proteger o sistema financeiro dos Estados Unidos de abusos cometidos por essas pessoas. Como agora aqui as implicações das sanções. Como resultado da ação de hoje, todos os bens e interesses de bens da pessoa designada ou bloqueada descrita acima nos Estados Unidos ou em posse ou controle de cidadãos norte-americanos estão bloqueados e devem ser reportados ao OFAC. Além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade direta ou indiretamente, ou individual, coletivamente, em 50% ou mais de uma ou mais pessoas bloqueadas, também estão bloqueadas. A menos que autorizado por uma licença geral específica emitida pela OFAC ou isento, os regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações por cidadãos norte-americanos dentro ou em trânsito dos Estados Unidos que envolvam qualquer bem interesse de pessoas bloqueadas. As violações das sanções dos Estados Unidos podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais a cidadãos americanos ou estrangeiros. O OFAC deve impor penalidades civis por violações de sanções com base em responsabilidade objetiva. Aqui tem as diretrizes, que tem um link, né? As diretrizes da aplicação de sanções econômicas do OFAC fornecem mais informações sobre a aplicação de leis econômicas pelo OFAC. Além disso, instituições financeiras e outras pessoas podem correr o risco de serem expostas a sanções por se envolverem em determinadas transações ou atividades envolvendo pessoas designadas ou bloqueadas. As proibições incluem realização de qualquer contribuição ao fornecimento de fundos, bens ou serviços para ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada, ou recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços a qualquer pessoa. O poder e integridade das sanções do OFAC decorrem não apenas da capacidade da OFAC de designar e adicionar pessoas à lista nacionais especialmente designados e pessoas bloqueadas, a lista SDN, mas também de sua disposição de remover pessoas da lista SDN, em conformidade com a lei. O objetivo final das sanções não é punir, mas sim promover uma mudança positiva de comportamento para obter informações, para obter informações sobre o processo de solicitação de remoção da lista OFAC, incluindo da lista SDN, ou para enviar uma solicitação, consulte as orientações da OFAC sobre como. Aí você tem aqui como ele pode sair, né? Como ele pode sair daqui dessa bronca que ele se meteu. E o fato agora, meus amados e queridos ouvintes, é que essa aí é a extensão do problema que ele procurou para ele. É a colheita que ele está fazendo aí agora. E agora, infelizmente, é isso aí, tá certo? Então, se você curtiu esse vídeo aí, dá o seu like aí, procura aí o lugar onde você pode se inscrever no nosso canal, compartilha esse vídeo o máximo de pessoas, principalmente para aqueles que acham que não é nada demais. Como eu já vi algumas pessoas acharem aí, dizerem aí que os bancos brasileiros poderão não atender essa lei. Se eles fizerem isso, eles estão dentro d'água. A verdade é essa. Vão tomar multas terríveis, como o BNP Paribas já tomou, e assim por diante.
Então vamos lá, então, obrigado aí pela atenção. Deus abençoe no nome de Jesus.